gente vai receber nesse momento, vai receber não, a gente já está recebendo nesse momento na bancada do Malha Fina o secretário municipal de Educação de Angra dos Reis, o senhor Paulo Fortunato. Paulo Fortunato, que tem a responsabilidade de tocar uma das pastas mais importantes, né, para nossa comunidade de Angra dos Reis, a educação. Falar de educação é falar de futuro, falar de presente, corrigir os erros do passado, entre outras coisas. O papo vai ser bem agradável, a gente está ao vivo numa live lá no Instagram, o @rascaweb, ao vivo também pelo www.rascaweb.com.br, em áudio e vídeo nessa manhã de terça-feira. Paulo, bem-vindo mais uma vez à Rascaweb, ao Malha Fina. Toninho, muito bom dia a você, Bruno, Nelson. Quero agradecer aqui mais uma vez o espaço da rádio Rascaweb, a rádio que está no coração, que com certeza conquistou os ouvintes aqui em Angra, não só em Angra, né? Como nós estamos na web, em Angra e no mundo, né? Exatamente. Eu agradeço pelas suas carinhosas palavras e a gente vai tentar manter esse nível de conversa aqui para o nosso papo fluir gostoso, né, Bruno? Sim, com certeza. Muito bom dia, agradecemos aqui pelo convite, viu, secretário? Realmente, a educação transforma, né? A educação transforma. E aqui a gente já tem até uma pergunta, né, que a gente elaborou trabalhando essa parte da infraestrutura hoje. Como que estaria a questão da infraestrutura hoje nas escolas municipais? Elas estão realmente ali adequadas para oferecer aquela parte de um ensino com qualidade para os nossos alunos hoje? Bruno, já começando a gente fazer esse bate-papo aqui sobre educação mais uma vez, né? Quero só salientar aqui também e agradecer que estão comigo aqui o Pedro, da assessoria de comunicação da nossa prefeitura, né? A professora Maria Verônica, nossa superintendente de educação, a professora Fabiane, que é a nossa diretora do departamento de ensino, para a gente fazer esse papo aqui, essa conversa sobre educação. Bom, pegando na parte da infraestrutura, né? Gestão são dimensões, né? A gente precisa sempre focar nesse processo do complexo de gestão, né? E tão complexo que é a gestão. E a infraestrutura é um dos grandes desafios, né? Quando nós assumimos a gestão, convite do prefeito Fernando Jordão, quero aqui também deixar um abraço aqui pro Fernando, né? Agradecer a ele aí a possibilidade, né? A confiança que ele nos passou para liderar esse processo da política pública de educação. Nós éramos 75 unidades de ensino, né? Em 2021. Hoje nós somos 91 unidades de ensino, né? Com mais uma unidade de ensino para ser entregue agora, a reforma totalmente reformada, a Escola Municipal Francisco de Assis Oliveira Diniz, no Sertão do Bracuí. Vamos entregar também duplicado CEMEI Deise Maria. Vamos entregar um novo CEMEI na Japuíba, né? Vamos fazer a ampliação do CEMEI Parque Mambucaba 2. Isso tudo ainda para 2024. Né? Paralelo a isso, nós já estamos em obras no CEMEI na Jacuecanga, na antiga creche Mundo Colorido, com data prevista de entrega para abril de 2025. Então, isso por si só já demonstra a vontade da prefeitura em fazer investimentos na educação e na infraestrutura da educação. Paralelo a isso, dois importantes projetos também de infraestrutura, além de programas de reforma, né, de construção de novas escolas, né? A gente tem o novo CEMEI, o novo CEMEI Bracuí, professora Silvana Helena, ali na região do Bracuí, novo. Entregamos esse ano a Escola Municipal Morada do Bracuí também, toda nova. A gente também tem um programa importante, que é o programa, a gente está aí no ano olímpico, né? Encerrou um período, um ciclo olímpico, já iniciando outro ciclo olímpico, que é a construção e entrega de ou reformas ou construção de quadros em escolas municipais, né? Então a gente entregou recentemente, aqui pertinho da gente aqui no Bonfim, a quadra da Alexina Laude, entregamos na Jacuecanga a quadra da Escola Cornélio de Verome, entregamos na Coronel João Pedro de Almeida, no Camurim. Enfim, nós estamos entregando vários. Teve também na banqueta, né? Aquela revitalização também na banqueta. Fora o programa de revitalização de escolas. Sim. Então, além disso tudo, já acontece também, em paralelo, o programa de climatização das escolas, né? A gente tem aí 22 obras de climatização acontecendo, com ampliação da carga elétrica também, para poder possibilitar o funcionamento dos equipamentos de climatização. Enfim, então é uma gama de ações de infraestrutura. Agora, infraestrutura é aquilo que a gente vê, né? Que é a reforma predial, é a pintura predial, né? Fora, por exemplo, nós trocamos praticamente 100% do mobiliário escolar da rede. Todo o mobiliário escolar que nossos estudantes estão utilizando são novos. Quando nós chegamos em Angra, nós detectamos também uma questão, né? Parece boba, mas fala de um conforto importante para o nosso profissional, que é, por exemplo, a gente chama carinhosamente de enxoval da sala dos professores.
né? Nós colocamos geladeira, nós colocamos micro-ondas, nós colocamos purificador de água, trocamos, né, o mobiliário da sala dos professores, mesa, cadeira, sofás. Por quê? Porque esse conforto de estar no local onde você trabalha também te traz maior vontade de estar nesse local de trabalho e produzir melhor. Enfim, nosso programa de infraestrutura é um programa amplo, abrangente. Hoje tem uma equipe nossa na escola Osório Manuel Aventureiro, né? E aí lembrar, né, Turinho, que nós estamos presentes em praticamente todos os bairros da cidade. Nós somos hoje 91 equipamentos escolares. Da Garatucaia ao Parque Mambucaba, as escolas de sertão, né, as escolas de campo e mais as escolas insulares, mais as escolas na região da Ilha Grande. Por exemplo, nós entregamos na Ilha Grande o CEMEI, né, Vila do Abraão. Não tinha um CEMEI. Nós não tínhamos atendimento de criança 1 a 3 anos na região da Vila do Abraão, entregamos o CEMEI novo. Entregamos o novo espaço de hospedagem dos professores da Escola Brigadeiro, né? Nós alugamos uma pousada onde os nossos professores que passam a semana toda lá possam ficar mais confortáveis. Paulo Fortunato, você está entregando mais do que os Correios. Né? Tá vendo? E a quantidade de entregas. Deixou eu falar, a gente fala. Deixa eu falar agora também. Primeiro vamos registrar aqui a presença, né, das profissionais da educação, né? Máximo respeito aos profissionais, sejam eles de educação, da saúde. A gente tem que respeitar sim os profissionais que são a linha de frente, né, do assunto, né? Quando a gente quer tratar de educação, a gente tem que tratar diretamente com os profissionais. Passada a fase das entregas, né, Paulo? Uma das suas funções e dos seus correligionários, né, é fiscalizar a qualidade do serviço que está sendo entregue, né? Você melhorou o mobiliário, melhorou a qualidade do ar, ar-condicionado, né? A energia, essa coisa toda, mobiliário, entregou tablet, fez toda a infraestrutura. Agora tem a coisa da avaliação e o monitoramento utilizado dentro dessas unidades escolares. Como é que está o mecanismo de avaliação hoje do município de Angra dos Reis? A gente sabe que a gente tem a alcunha de cidade da educação. É verdade. É importante a gente falar disso. Faltou falar de uma entrega que é importante, que agora é recente. Mais uma. São os ambientes de desenvolvimento e integração. A gente chama carinhosamente de parquinhos. O que são esses ambientes? Né? A gente tinha problemas nos espaços de recreação das nossas escolas. Nós estamos entregando para, dependendo da faixa etária do público a ser atendido, ou CEMEI, ou escola de anos iniciais, ou escola de anos finais. Por exemplo, vamos pegar o caso das escolas de anos finais. Nós entregamos recentemente agora com o prefeito Fernando Jordão, né, o ADI da Escola Municipal Mauro Sérgio da Cunha. Você tem praticamente um playground completo para as crianças. Esse espaço totalmente revitalizado, totalmente construído, né? Detalhe, o material estrutural dele é aço inoxidável, pintado, para ficar lúdico para as crianças. E você pega, os nossos jovens hoje estão contando com aquelas fute-mesas, né, nas escolas, né, com tênis de mesa nas escolas, tudo isso com material permanente de qualidade. Então já foram 30 escolas que já receberam os ADIs, mais 15 agora estão a caminho. E a ideia é fazer em toda a nossa rede. Vale a pena os pais que estão nos ouvindo conhecer o ADI das suas escolas, onde as crianças estão brincando com qualidade. Falando um pouquinho agora da parte pedagógica, que é o que você me pede também. Bom, a gente agora tem um belíssimo resultado de IDEB, né? Então é importante a gente salientar e explicar o que é o IDEB. Vamos chegar nessa pergunta também. Mas você já me pediu um passo antes. Que o nosso monitoramento e avaliação da própria educação, propriamente dito, né? Então, a avaliação, ela é uma preocupação permanente, objeto de preocupação permanente da nossa parte. Não só, eu acredito que hoje, passados quase 4 anos, né, com uma rede bem mais diversificada, com novos profissionais da rede, com mais de 300 horas de formação, né, só esse ano, é importante salientar isso, né, a gente hoje tem uma rede muito mais consciente desse processo do que é a avaliação, né? Então, hoje a avaliação da nossa rede, ela contempla 2 partes. A avaliação interna, que é realizada no processo normal da escola, e a avaliação que a gente chama de avaliação diagnóstica. São avaliações que são feitas bimestralmente para as nossas crianças. Então, veja bem, praticamente todo o nosso ensino fundamental, todo o nosso ensino fundamental, né, a cada 2, 3 meses passa por um processo de avaliação da sua aprendizagem. Então, é muito importante que a gente continue mantendo esse processo de avaliação. Nós temos hoje 2 tipos de avaliação, 3 tipos de avaliação. A avaliação formativa, a avaliação somativa e a avaliação com a leitura de influência, né? Inédito, a avaliação de leitura de influência, ninguém faz no estado do Rio de Janeiro. O que é isso, Lê? Do 2º ao 5º ano, as crianças são submetidas a uma leitura. Você lembra da professora que tomava sua leitura?
Claro você que eu lembro. Olha. tinha que ir lá, você não lembra mais nada também. Professor Ercília. Professora Ercília? Aí, tá vendo? Então lembra. Quando lembra o nome da professora é porque lembra. Marcou, né? Marcou, né? Então o que é a professora Ercília? Toninho, vem aqui ler pra gente. Por isso que você é esse brilhante comunicador que você é Obrigado. hoje. Que já começou na escola. Obrigado, Já obrigado. começou da professora. Então o que acontece? Hoje os nossos estudantes são submetidos a um processo, né? Onde com o uso da tecnologia eles gravam a leitura que eles estão fazendo. Essa leitura é encaminhada para o CAED, para a Universidade Federal de Juiz de Fora, um parceiro importante no nosso processo de avaliação. É feita uma análise dessa leitura e esse aluno ele é classificado naquele momento como pré-leitor, como leitor, né, como iniciante. Isso logo no início do ano. Para quê? Para que a professora tenha o resultado nas mãos e possa fazer toda a interferência durante o processo. E agora, em outubro, novembro, eles vão ser submetidos de novo a uma nova avaliação de fluência de leitura, para saber como é que eles estão saindo e como é que nós estamos entregando ele para o próximo ano letivo. Então, todo esse arcabouço de avaliação, ele é muito importante. Então, você falou na avaliação da qualidade. A gente está ingressando agora com uma parceria nova com o LEPS, né, da Universidade de São Paulo, inclusive, mais uma nova parceria, onde nós vamos fazer a construção da avaliação de toda a educação infantil. A educação infantil que sempre fica fora dos processos de avaliação. Não imaginem as pessoas que estejam nos ouvindo que se trata de uma provinha, não é isso. A gente não vai avaliar as crianças por esse mecanismo. A gente vai fazer a avaliação da observação do desenvolvimento das crianças, da avaliação das condições de funcionamento da escola, da avaliação da infraestrutura escolar, se ela está adequada e condizente com as crianças da faixa etária de 1 a 3 anos, por exemplo, e da pré-escola de 4 a 5 anos. E tudo isso vai gerar um arcabouço de informações para mais tomadas de decisão. Então a avaliação é isso, né? Ela te traz informações significativas para corrigir rumos do processo que está sendo implementado ali, para melhorar, né? Ou ainda para você ter a certeza que aquelas boas práticas elas devem permanecer. E isso hoje é constante na nossa rede. Perfeito, perfeito. Agora, vamos para uma outra etapa, né? Vimos essa questão da monitoração, né? Todo esse monitoramento, essa questão da fiscalização. E agora vamos identificar essa parte. Como que a secretaria hoje, ela atua na questão da capacitação dos docentes, na capacitação ali dos professores, até mesmo em fornecer recursos e demandas ali para que eles atendam bem aos alunos. Bruno, essa é uma pergunta importantíssima, né? Angra dos Reis é um dos poucos municípios do estado do Rio de Janeiro e do Brasil que respeita o que está na Lei Federal 11.738 de 2008. O que diz essa lei? Essa é a lei que fala de 1/3 do planejamento e da formação docente. O que ela diz? Que 1/3 da carga horária do docente deve ser destinada, né, às atividades de formação, planejamento, né, interação com a comunidade escolar e 2/3 de interação com os estudantes, que é o famoso dar aula, né? Então, Angra hoje tem 1/3 da carga horária docente voltada para atividades de formação, capacitação e planejamento. Então, como eu disse, só esse ano já foram mais de 300 horas de capacitação. Convido a todos que nos acompanham a conhecer, por exemplo, o nosso canal do YouTube, Secretaria de Educação de Angra dos Reis. São mais de 1.000 horas de atividades lá inseridas. Aulas que nossos professores prepararam e estão à disposição de todo mundo hoje que está na internet. Então as formações elas vão se dando ao longo do processo. Nós temos um núcleo de formação hoje na Secretaria de Educação, né, na Superintendência de Educação, voltado para fazer essas formações. Agora, de onde que a gente tira a inspiração das formações? Das avaliações. Perfeito. Porque o processo de avaliação, ele tem como base pedagógica o documento orientador curricular da rede. Documento orientador esse que foi construído pela rede de ensino, homologado pelo Conselho Municipal de Educação e espelhado com a Base Nacional Curricular Comum, né, do governo federal, da União, né, do país. Então, o que acontece? Com essa matriz pedagógica, os alunos são avaliados, né? O planejamento dos nossos professores se dão na base do documento orientador curricular. Então, aqueles pontos que os nossos alunos eles estão encontrando maior dificuldade, que a avaliação mostra para a gente, por exemplo, são pontos para fazer a formação do professor naquele período. Ou seja, então você tem um ciclo quase perfeito. A secretaria interagindo com os professores através da formação, né, continuada desses profissionais, né? Com isso, eles podem focar ainda mais nas possibilidades e estratégias de atendimento ao estudante. Então, é nesse tempo todo, nesse diapasão. Então, hoje, por exemplo, o nosso professor de docente 1, ele tem uma carga horária de 22 horas e meia, dessas 15 horas é com atividade com o aluno, dando aula e 7 horas em formação e planejamento. Nosso docente 2, com 24 horas, ele tem 8 horas semanais de formação e planejamento.
Ou seja, isso é semanal. Essa é a carga horária semanal. Sabe, lembra quando a professora Ercília... Professora Ercília de que escola, Tuninho? João Pedro de Almeida. Aí, tá vendo? Então você conhece João Pedro de Almeida. Quanto tempo você não vai na João Pedro de Almeida? Rapaz, tem tempo. Vai lá, você vê que maravilha que tá lá. Lá, inclusive, na João Pedro de Almeida, tem uma escola com um modelo inovador, que é o nosso empreendedorismo. Tô sabendo. Né? Que é a escola vocacional. Mas voltando para o que a gente falou, por exemplo, a professora Ercília pegava todos os cadernos lá da turma do Tuninho, que não devia ser fácil, levava para casa, corrigia tudo, depois trazia tudo. Hoje não. Hoje o nosso docente tem a carga horária de trabalho, esse espaço preservado para o seu planejamento, para a sua formação, para as suas atividades. Que a gente, quando olha o professor, a gente só vê aquele momento sublime e solene de dar aula, né? De ministrar aula, né? Mas por trás daquilo ali tem muita coisa. Tem um período de planejamento, né? Ao passo que os nossos docentes estão dotados hoje, né, com seus notebooks. A gente está falando de uma rádio web. Todos os docentes da rede hoje têm um notebook Vaio. Não estou fazendo propaganda não, Nelson. Calma, eu começava a querer me jogar pro alto aqui. Calma. É só para ver a potência do equipamento, né? Tem a sua conectividade, todas elas custeadas pela prefeitura. Então hoje o professor ele tem um modem de internet à disposição dele. A internet está disponível para ele 24 horas por dia. O notebook 24 horas por dia. Para quê? Para inclusive trazer maior instrumental, para que ele possa melhorar ainda mais a sua performance, né? E as atividades de aula. É a coisa da tecnologia, né? Ajudando na educação. Exatamente. Que já é parte de um pouco dessa minha próxima intervenção. Ô Paulo, você citou aí que os alunos estão sendo gravados, né? Fazendo teste de leitura. Você citou a presença do computador da Vaio na mão do professor. A tecnologia hoje, você citou o YouTube, né, das aulas. YouTube, isso que mesmo. A Secretaria está disponibilizando. Buscar, né? A tecnologia hoje é o maior aliado da educação. A gente não tem a menor dúvida, né? O passo é esse. Quanto a isso, a sua secretaria, a Secretaria de Educação, está realmente bem equipada? Tuninho, olha só. O maior aliado da educação é o professor. A tecnologia é ferramenta. Sim. Nós, professores, precisamos saber usar a ferramenta. Quando eu sei usar a ferramenta, isso vem a favor do aprendizado. Isso vem a favor do trabalho do professor. Então, na verdade, o que a gente tem trabalhado muito, insistido muito, é quando a gente tem, né, hoje, você tem, por exemplo, o nosso sistema de avaliação, hoje tem uma plataforma onde são inseridos os lançamentos de nota, frequência e as notas, os acertos que os estudantes têm na avaliação do sistema Avaliar, né? Então, como é que o professor ele vai fazer esse lançamento de notas se ele não tem o instrumental à mão dele? Se ele não tem essa possibilidade, se ele não tem essa ferramenta, se ele vai disputar um computador com outros colegas, né, para poder fazer essa ferramenta. Como é que ele faz isso acontecer? Então, essa ferramenta, a tecnologia, hoje, ela faz parte dos processos de formação docente. A gente hoje não pode entrar mais numa faculdade de pedagogia, numa faculdade de licenciatura e não ter, pelo menos, um instrumental de tecnologia nas escolas. Os nossos estudantes do primeiro ao quinto ano, no seu currículo, nós temos um currículo hoje que tem a parte da base nacional curricular, que a gente chama de parte da base e a parte da parte diversificada. Na parte diversificada nós temos um conteúdo lá, um conceito lá, chamado tecnologia e inovação. Então o aluno semanalmente tem um professor utilizando a tecnologia e inovação na sala de aula. Então para isso esse professor ele precisa ter os conceitos de tecnologia e inovação, ele precisa adquirir e ter com ele esse instrumental. Então hoje nós temos os professores, né? A gente chamou, vocês devem falar daqui a pouco sobre a chamada dos professores, 146 novos docentes, 2 que vão atuar nos anos finais e na EJA de anos finais. Cada professor desse que entra, ele já recebe no dia que ele vai escolher a escola o seu notebook e o seu modem. Ele já sai da secretaria munido com esse instrumental. Alunos têm tablet, também com a internet. E cada sala de aula tem uma Smart TV. Uma Smart TV aqui, parecida com a que nós estamos aqui no estúdio da Rasca. Por que eles têm uma Smart TV, né, na sala de aula? Porque hoje a tecnologia de Smart TV você permite, inclusive, espelhar do notebook para a Smart TV a aula do professor. Antigamente se dizia assim, né? Olha, nós queríamos levar o nosso aluno para conhecer determinado lugar, para ele ter aquela vivência e aquela experiência. Além do programa Rotas do Conhecimento, que permitiu as viagens dos nossos estudantes para conhecer em loco, por exemplo, Petrópolis, todo o espaço imperial de Petrópolis, a Pequena África no Rio de Janeiro, né? E outros ambientes culturais, a Bienal.
foi dentro do programa Rotas do Conhecimento. Hoje o professor ele consegue ter essas questões da tecnologia à disposição dele para isso. Então ele entra no Louvre, ele vai lá no notebook dele, ele localiza o Louvre e ele expõe o Louvre na tela ali pro aluno. Hoje o nosso professor de ciências, ele quer falar de sistemas, né, corporais. Muitos professores nossos, quem não vai lembrar, faziam um esforço enorme. Antigamente, hoje em dia, quem nos ouve hoje é dia... Que dia hoje? 20 de agosto. 20 de agosto de 2024. Até é bom de citar o dia, o mês e o ano, né? Eu vou falar de uma coisa aqui que a maioria não lembra. Tuninho lembra. Nelsinho também lembra. Me chamando de idoso, ó. Não tô não, mas tá aqui. O quadro era verde, quando não preto. Sim. E o giz era branco. Hoje em dia, nossos professores contam com quadros novos, com caneta pilô, etc e tal. Mas, se eu quiser mostrar o funcionamento de um sistema do corpo humano, eu coloco na televisão para o aluno ver como que é por dentro. Vai ver até em 3D, né? O aluno consegue ver em 3D. Olha o processo de avaliação. Então, além de tudo, o nosso professor é instrumentalizado também com um recurso que é o cartão Educação Professor, para que ele possa utilizar R$ 1.200 para aquisição do seu material, que é um material individualizado do aluno do professor. Né? O professor de educação física tem uma necessidade, o de ciências tem outro, o de geografia tem outro. Isso tudo são recursos que estão à mão dele para ele ser cada vez melhor. Paulo Fortunato, nosso secretário de Educação, está aqui na bancada do Malha Fina com patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Solaron, esse bate-papo dessa manhã de terça-feira. Paulo, a gente já falou muito sobre professor, já falou de tecnologia, já falou de estrutura, né, das unidades escolares. E a avaliação? Como é que foi a nota do município no IDEB, né? Como é que Angra recebeu a sua colocação nesse importante indicador de qualidade da educação a nível dos estados? É isso. Quando a gente fala de IDEB, a gente precisa compreender que o IDEB é um indicador de qualidade. Ele é um farol que representa, através de um número, né, a qualidade daquele estabelecimento de ensino e daquela rede de ensino, né? Então isso é muito importante que as pessoas tenham isso na consciência. Eu dizia desde 2021 que quando nossos pais de alunos puderem fazer a escolha de suas escolas pelo indicador de qualidade que aquela escola ali representa, a gente vai ter uma educação bem melhor, porque todas terão que ter uma qualidade acima, superior, para que todas possam estar no mesmo espaço ali de desenvolvimento. Então, dizendo claramente o seguinte, o IDEB, que foi divulgado recentemente pelo Ministério da Educação, e falando aqui para a Malha Fina, né? Hoje, Angra dos Reis tem um resultado que o coloca no primeiro lugar entre as redes da Costa Verde, do nosso estado, né? Ele nos coloca com a 5ª melhor nota da região sul-fluminense, nos anos iniciais. 5ª melhor, boa. Região sul-fluminense. É a 5ª melhor. Pega os municípios da região sul-fluminense que você vê aí. Em anos iniciais e anos finais, nós somos a primeira rede na Costa Verde. Os municípios da Costa Verde. Na região sul-fluminense, a 5ª melhor nota e a 6ª melhor nota em anos finais, tá? E no estado do Rio de Janeiro, nós somos a 12ª melhor nota em anos iniciais e a 14ª melhor nota em anos finais, né? Então a gente precisa compreender o que é isso, né? O MEC, ele projetou metas para as redes até o ano de 2021. Ele não projetou metas depois. Então hoje o que nós temos, na verdade, não é um ranqueamento, né? É uma análise de colocação de como as redes estão fluindo. Só para vocês terem uma ideia, o nosso IDEB hoje de anos iniciais é de 5,7. O fluxo é de 0,97. O que quer dizer o fluxo 0,97? Né? Para cada 10 alunos, nós temos quase 10 anos iniciais, quase 10 aprovados, frequentando e aprovados. Olha o aproveitamento, né? O aproveitamento deles, né? Nosso desempenho é de 5,81. Então, os resultados de anos finais, nós temos o IDEB de 4,5, né? Que é o melhor IDEB de toda a série histórica. Importante salientar que, além desses dados, é o melhor IDEB de toda a série histórica que Angra dos Reis conseguiu. Em momento algum, nós chegamos a esses indicadores. Então, nós temos 4,5 de IDEB para anos finais, 0,93 de fluxo. Ou seja, percebam que um dos componentes do IDEB, que é importante salientar, é o combate permanente à evasão escolar. Então, nós estamos conseguindo fazer um combate permanente à evasão escolar, né, com um desempenho de 4,83. O desempenho é a prova SAEB. Então, você tem o IDEB com 2 indicadores importantes,
né? Os resultados que os estudantes obtêm na escola, né? Por exemplo, aprovação e reprovação, é a escola quem dá essa informação. E você tem a proficiência, que é medida na prova, que é feita a cada 2 anos, né? Então, na prova, nossa proficiência em matemática e em português também melhora, tanto para anos iniciais quanto para anos finais. Enfim, os indicadores são os resultados de IDEB nossos são muito positivos, né? Indicam um crescimento. Só para a gente fazer uma comparação, em anos iniciais, se a gente for comparar com o início da série histórica, é de 58,30% o crescimento. Em anos finais, é em 36,40%. Se você fizer essa medição entre 19 e 23, lembrando que no meio do caminho nós tivemos uma pandemia, a desmobilização da sociedade, o mundo parou, a desmobilização das escolas. Toda uma adaptação, né? Toda uma readaptação do processo de aprendizagem. Perdeu-se conteúdo, perdeu-se aprendizagem. Tanto que nós estamos ainda na era da recuperação da aprendizagem ainda. Essa recuperação da aprendizagem ela é contínua, né? Um dos pontos que mais foram prejudicados na pandemia foi a alfabetização, por exemplo, né? Nós temos um crescimento de 11,80 para anos iniciais e de 18,40 para anos finais, né? Então, a gente permanece com o processo de crescimento. Os nossos indicadores são muito positivos, né? Estar na primeira rede aqui, isso se a gente pudesse fazer uma outra amostragem, a gente tem várias formas de ver esse resultado, Toninho. Se você comparar com alguns outros municípios, por exemplo, de população maior, nós estamos também muito bem, num caminhar muito bom, crescente. Se vocês olharem, né, as colocações de IDEB lá, vocês vão se surpreender na parte final de colocação como nós estamos. Só para você, veja bem, desdobrando isso para colocação, hoje nós somos 32º em anos iniciais, quando já fomos a 69ª cidade, né? Então a gente cresce cada vez mais. Isso é resultado de muito trabalho da Secretaria, que hoje somos um todo. Secretaria e escolas é uma única instituição. Paulo, eu não tenho na menor dúvida de que esse número ainda vai melhorar e muito a nossa avaliação da nossa educação municipal aí no próximo IDEB. Queria te agradecer aí pela presença. Tem muita pergunta que a gente queria te fazer, mas o nosso tempo já está estourado e o assunto vai render ainda mais presença de Paulo Fortunato na nossa bancada do Malha Fina, porque é sempre um prazer conversar sobre educação, um dos pilares de uma sociedade que realmente quer avançar, né, em suas maiores demandas, principalmente. Parabéns pelo trabalho já realizado, boa sorte para continuar executando esse trabalho. Agradecer mais uma vez aos nossos amigos aqui que também estão nos acompanhando, trazendo e enriquecendo esse debate, essa conversa tão importante que é sobre a educação. Toninho, antes de mais nada, quero agradecer, né? E a gente não pode deixar de falar aqui de algumas questões que são muito importantes. Primeiro, eu quero agradecer a todos os profissionais de educação que estão envolvidos nesse projeto. Todos, rigorosamente todos, né? Professor na sala de aula, berçarista cuidando das crianças, monitor de educação especial, porque esse suporte do monitor de educação especial é fundamental, tanto para a criança especial quanto para o professor que está na sala de aula, né? Melhora a qualidade do trabalho para ambos, né? Quero agradecer aqui aos inspetores de aluno, aos profissionais da educação, aos profissionais do magistério, aos colaboradores que limpam, aos colaboradores que cozinham, que fazem a merenda, né? São mais de 9 milhões de refeições servidas por ano. É um número impressionante, esse número da merenda escolar em Angra dos Reis. Quero agradecer aqui todo o time da Secretaria de Educação sede. Quero agradecer a todos os gestores escolares, os diretores escolares, que com sua liderança, né, colocaram-se à disposição desse projeto, desse processo, acreditando desde o início, aos pedagogos, aos auxiliares de direção, né, ao time da Secretaria de Educação. Quero agradecer aqui sim ao prefeito Fernando Jordão, porque política pública e política, elas acompanham. Se você não tem a decisão política, você muito dificilmente não consegue fazer a política pública exitosa. E a forma como o Fernando faz a gestão dele, né, da maneira que ele faz a gestão pela política pública, né, ele é assertivo, não só com a educação, como as demais políticas públicas, né, da cidade. Ele é muito assertivo quando proporciona que os profissionais da educação toquem em educação. E aqui a Rasca Web, o meu carinho,
meu reconhecimento aqui ao trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aqui, levando as ondas do rádio de Angra dos Reis para todo mundo. Muito obrigado, Toninho, Bruno, Nelson, mais uma vez, todo o time Rasca Web e quem nos acompanha aqui nas plataformas multidigitais da Rasca Web. Muito obrigado. Ele pode ser locutor, tá? Ele já sabe Pode, tudo. pode. Já Viu? sabe Você os viu? Já paranauês todos. tem todo aparato. Tem um horário pro Paulo Viu aí, Fortunato Toninho? aí à tarde aí. Pra ele Se der fazer a errado locução. como secretário, já tem aí, ó. Mas não vai dar errado, não. Você vai tá não. mandando bem. Depois do intervalo, o Malha Fina continua com meu amigo Bruno Crescente. Eu tenho